Olá, meus amigos. Eu me chamo Gutenberg. Eu tenho 72 anos e moro em Andradina, no interior de São Paulo, desde que eu nasci. Eu já contei a vocês a história da minha vida como médium e trabalhando como coveiro em um cemitério de uma cidade próxima a que eu moro. Se você não conhece a minha história, o link para o primeiro episódio da série Relatos de um Coveiro está no card aí em cima. Hoje eu venho até vocês contar um pouco das histórias que a minha amiga e mentora, Dona Vilma, me contou, além das que eu mesmo presenciei durante os mais de 50 anos em que convivemos e trocamos experiências até a morte dela. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Ela e minha mãe eram amigas de escola. Estudaram juntas durante todo o antigo ginásio, que hoje, se eu não me engano, chamam de ensino fundamental. Ela participou de muitos eventos importantes na vida da minha família e foi ela, inclusive, quem identificou que eu era médium, quando, aos 8 anos, eu contei à minha família que eu podia ver a minha avó sentada em um banquinho durante o seu próprio funeral. Minha mãe a chamou para que ela conversasse comigo e tentasse entender as coisas que eu afirmava ver e ouvir desde que eu era criança. E a partir daí eu comecei a entender melhor esse dom que eu tenho. Minha mãe, sempre que podia, me levava para conversar com ela para que eu me acostumasse cada vez mais e não sentisse medo quando algo de caráter sobrenatural viesse até mim. E isso me ajudou bastante, já que eu cresci me acostumando com essas visões e elas sempre pareceram coisas absolutamente naturais e normais para mim. Somente quando eu completei 20 anos, ela permitiu que eu presenciasse algumas consultas que ela dava na casa dela. Vinham pessoas de todos os lugares para conversar com ela e ouvir os seus conselhos. Algumas pessoas vinham até de fora do estado de São Paulo. Eram pessoas que, na maioria das vezes, perderam um ente querido e queriam tentar fazer contato. Eu acompanhava as conversas atrás de uma cortina que separava a sala do quarto onde ela dormia. Eu decidi levar um caderno e fazer algumas anotações depois que eu ouvi histórias de vida impressionantes e presenciei alguns pequenos fenômenos que me deixaram impressionado de verdade. Eu vou ler um trecho de uma anotação que eu fiz, datada de 15 de maio de 1970, uma das primeiras de nossas conversas. Foi quando ela leu o trecho de um livro para mim e eu fui anotando. Mediunidade é o nome atribuído à capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Essa faculdade se manifesta em todos os indivíduos de forma mais ou menos intensa, independente de religião, raça ou sexo. Por ser intrínseca ao ser, ela se manifesta em qualquer lugar ou hora. O termo médium é usado para aquela pessoa que possui uma sensibilidade especial ou mais intensa, tornando-se canal de comunicação entre o mundo físico e o extrafísico. Ela me disse que, com o passar do tempo, o cérebro humano perdeu algumas das capacidades que os nossos ancestrais tinham e que os médiuns são pessoas que conseguiram, por alguma razão, manter algumas dessas habilidades. Por isso, ela concluiu, para o meu espanto, que todas as pessoas têm mediunidade. Ela então me perguntou: "Você já teve a sensação de que já esteve em um lugar que você acabou de conhecer?"
Já pensou muito em uma pessoa e do nada ela simplesmente apareceu na sua frente? Isso não acontece só com você, isso acontece o tempo todo com todo mundo. Ela em seguida emendou com uma frase que me acompanha até hoje. Quem diz que não é médium é porque não está prestando atenção aos sinais. A casa onde ela atendia era uma casa bem humilde. Ela, apesar de ser bem requisitada, se recusava a cobrar pelas ajudas e consultas espirituais que ela prestava. Ela aceitava, sim, doações espontâneas, que eram bem raras, devido às condições das pessoas naquela época. Dificilmente alguma pessoa importante ia ao encontro dela, no início. Apenas pessoas em dificuldades à procura de auxílio espiritual. Muitas das vezes, as poucas doações que ela recebia, ela acabava doando às pessoas que vinham lhe pedir ajuda. E isso fazia o meu respeito por ela só aumentar cada vez mais. Uma anotação importante que eu fiz no meu caderno foi a de um homem que foi procurá-la vindo de Araçatuba, cidade próxima a Andradina. Vou transcrever aqui as coisas que ele disse a ela naquele encontro, algo que deixou meu coração bem apertado. Isso se passou no dia 17 de julho de 1970. E por ter sido há tanto tempo atrás, eu acho que não há problema em citar o caso e nem o nome da pessoa, haja visto que ele tinha 55 anos na época, conforme ele mesmo disse. Ele se chamava José Antônio. Ele contou ter 55 anos completado recentemente e disse que de todos esses anos, 30 deles ele viveu intensamente. Vou ler para vocês exatamente como está escrito no caderno, de acordo com como eu anotei as palavras dele. Vivi intensamente esses anos porque eu tive certeza de que Deus havia me presenteado com um ser luminoso, divertido e amável para me fazer companhia nessa longa e difícil caminhada que é a vida. E depois que esse ser se foi, tudo virou uma triste contagem regressiva para mim. Dona Vilma, eu perdi a minha esposa há 5 anos. A coisa que eu mais tenho ouvido é que eu preciso abandonar todos os pensamentos que tomaram conta de mim nesse curto período em que eu me encontro sozinho no mundo, vagando sem perspectiva de mais nada. Não acho que seja difícil abandonar esses pensamentos. Difícil para mim é fazer esses pensamentos me abandonarem. A saudade que eu sinto da minha esposa é tanta que eu durmo ao lado de um vestido dela, esticado no lado da cama onde ela dormia. Eu espalho o perfume dela em cima do vestido para ter a sensação, quando eu fecho os olhos, de que ela está lá comigo. Antes de dormir, eu converso com ela e conto como foi o meu dia. Conto como eu simplesmente me arrasto de manhã para trabalhar naquele lugar que eu odeio e passo o dia com aquelas pessoas que nem se importam se eu estou vivo ou morto. De tardezinha, quando eu chego, eu vou até o quarto e me deito lá com o que me restou da presença dela para ganhar forças para tomar um banho e engolir qualquer coisa no jantar, sem fome, sem vontade, sem prazer de nada. Aí, depois de tudo, eu me estico na cama e fico observando os ponteiros do relógio correrem por aquele círculo até chegar a hora de ir para o trabalho novamente. Já houve vezes que eu me senti mal ao sair de casa, acreditando que ela não ficaria bem lá sozinha sem mim. Mesmo com algo me dizendo que ela não está mais lá e que um vestido já meio surrado é tudo que me resta. Já houve vezes que eu faltei ao trabalho para ficar lá fazendo companhia ao vestido. Forças para abandonar esse círculo vicioso eu não tenho, eu já tentei, acredite. Existe algo que sempre acaba me levando de volta para aquele quarto. Uma parte bonita da história que ele contou foi de como eles se conheceram. Foi durante um show da Gal Costa, cantora que recentemente nos deixou, e ele até cantarolou uma música que ela cantou quando eles se beijaram pela primeira vez. Era uma música do compositor Lupicínio Rodrigues chamada Volta, música essa que ele ainda ouvia quase que diariamente. Ele continuou contando até chegar na parte em que ela foi morta. Como tudo na vida é passageiro,
E a vida da gente é apenas um sopro irrelevante na escuridão de uma existência infinita. O amor da minha vida se foi em uma manhã quente de verão. Ela estava andando na rua quando um caminhão desgovernado veio descendo uma ladeira e a acertou, espremendo seu corpo contra um muro. Eu nem pude me despedir. Nem pude dizer a ela o quanto eu a amava. A gente havia tido uma discussão besta por ciúmes e ficamos sem nos falar o dia todo. Nessa noite eu dormi no sofá e quando eu acordei, ela tinha ido na padaria comprar pão para o café. De onde eu estava, eu ouvi o som. Eu ouvi o barulho do caminhão batendo contra o muro. Eu nunca iria imaginar que a minha esposa estava ali imprensada quando eu pus a cara para fora do portão e vi o muro da casa destruído e o caminhão tombado. Pelo pequeno espaço entre as cortinas, eu pude ver quando a dona Vilma segurou a mão dele e ele parou de falar em meio aos soluços. Ela se levantou e buscou um copo d'água para ele. Ele respirou e recomeçou a falar. Dona Vilma, se eu não conseguir falar com ela através da senhora, eu mesmo vou tirar a minha vida e dizer a ela pessoalmente o quanto eu sinto falta dela e o quanto eu me arrependo por não tê-la abraçado naquela manhã. A senhora é minha única esperança, eu não sei mais para onde ir. Sabe aquela fala solene e cheia de cuidados com que os médiuns se dirigem às pessoas? Isso não era coisa da dona Vilma. Ela tinha uns trejeitos exagerados e expansivos e falava sem papas na língua. Se ela tivesse que dizer um palavrão e dar uma chacoalhada em quem quer que fosse, ela fazia sem cerimônia. E foi exatamente isso o que ela fez. Bom, se você não sabe para onde ir, eu vou te dizer. Você vai para o único caminho possível, que é para frente. Entendeu bem o que eu estou te dizendo? Você vai voltar para sua casa, vai jogar fora aquele vestido e vai reunir todas as coisas dela e vai doar para alguém que esteja precisando. Se não encontrar ninguém, você junta tudo em um barril e taque fogo. Se livre daquele perfume o mais rápido que você puder. De onde eu estava, eu não pude ver exatamente a cara do pobre homem, mas eu podia imaginar a cara de espanto dele. Sua mulher está em outro plano, meu senhor. E se você acha que está fazendo bem a ela, segurando as lembranças dela e a mantendo viva em um plano a qual ela não pertence mais, você está muito enganado. Então, você está mais iludido do que a Regina Duarte na novela das 8. Preste atenção em uma coisa que eu vou te dizer. Você está fazendo mal a ela e, principalmente, a si mesmo. Os dois precisam seguir o seu caminho e isso precisa ser feito já. Ele disse que já sabia que isso precisava ser feito. Ele, inclusive, já havia tentado deixar tudo isso para trás, mas ele simplesmente não conseguia. O senhor acha que de onde ela está feliz vendo o senhor anular a sua vida dessa forma? Ela vai continuar sempre sendo importante na sua vida e isso não tem como ser apagado. Mas o senhor precisa se desapegar. A vida dela continua em outro plano e a sua também precisa seguir. Enquanto o homem abaixava a cabeça chorando, ela pediu que ele fizesse silêncio e então eu pude ver quando ela abaixou a cabeça e com a ponta dos dedos de uma das mãos ela apertou bem os olhos. Ela ergueu a outra mão acima da cabeça e permaneceu concentrada, em silêncio. E então eu vi uma mulher surgir através da parede e ficar de pé atrás dela. Eu sabia que aquela mulher era a esposa daquele homem. Eu vi quando ela pôs os lábios no topo da cabeça da dona Vilma, que pegou uma caneta e começou a escrever em uma folha de papel. De onde eu estava, eu consegui ouvir o que a mulher dizia, e o que ela disse foi o seguinte: Zezinho, meu amor, receba o meu sincero abraço repleto de saudade. Estou aqui com a Sinhá Maria das Graças que deixa seu abraço também. Pode ficar sossegado porque eu estou em paz e com a mesma saudade de sempre. Acordar consciente em uma nova realidade não é um processo tão simples.
Penso que muitos poucos estão com o coração preparado para o despertar do outro lado da vida. O que não acreditava em nada demora a crer que não é mais um habitante do mundo físico e que foi mais um a diminuir a população do planeta. Religiosos se surpreendem com tantas verdades da vida espiritual, ficando surpresos e até atônitos por entender que não há inferno definitivo ou céu fácil de se conquistar com palavras apenas. Mas a sequência da vida prossegue e vamos nos adaptando aos poucos. Zezinho, os anos de fumante podem lhe acarretar um câncer de pulmão, e não faltaram as orientações médicas e as advertências em família, mas é aquele caso de que conosco nada ocorre e que a dor só tem o endereço dos vizinhos. Você precisa deixar de fumar, Zezinho, meu amor. Cuide-se não se esquivando dos exames periódicos. Por caminhos que às vezes não entendemos, eu consegui fazer que você chegasse até aqui para levar essa carta como lembrança minha, para que nós consigamos tirar o silêncio de uma separação que não existiu até hoje. Obrigado por ser meu esposo companheiro que aceitou meus infinitos defeitos, mas eu procurei dar o melhor de mim para você. Nós não estamos separados. Mas, Zezinho, fique tranquilo, que tudo está mais ameno. Você não me deve perdão, pois não há nada para ser perdoado. Eu desejo que você se despeça da minha memória e se desprenda de tudo que eu deixei no lar que construímos. Esse lar agora é seu, e o último pedido que eu lhe faço é que você o encha com alegria e sorrisos, e não com lágrimas e saudades. Guarde aquele disco para os momentos felizes e saiba extrair felicidade dos momentos em que a tristeza vier lhe visitar, pois a tristeza deve servir para que olhemos para dentro de nós mesmos e não para que tenhamos pensamentos de destruição e morte. Desejo dizer-lhe que eu estou deixando um forte abraço em seu coração e permita-me beijar suas mãos benevolentes, que até os últimos instantes souberam afagar o meu coração, que agora se despede. Após essas últimas palavras, eu vi um pequeno faixa de luz se abrir em uma das paredes da sala e enquanto a mulher caminhava em sua direção, a dona Vilma retirou a mão que tapava os olhos e a sua consciência retornou para a sala. Os olhos do homem não conseguiram conter as lágrimas. Só ela e a minha mãe me chamavam de Zezinho, ele disse. Ela retirou uma folha do caderno e a entregou a ele, dizendo: agora você tem um compromisso com você mesmo e um outro maior ainda com ela. Seja grato a ela pelo tempo que passaram juntos e leve alegria àquela casa. Você deve isso a ela. Eu guardo comigo com carinho até hoje as palavras dela quando mais tarde nós conversávamos a respeito daquela consulta. Ela me explicou por que de nem todos os espíritos conseguirem ir para a luz imediatamente. Muitos são os fatores que podem levar uma pessoa recém-desencarnada a permanecer presa às dimensões mais baixas do mundo espiritual. Mas o fator principal é o grau de evolução da criatura e a própria percepção dela com relação a si mesma. Uma pessoa que desencarna de maneira muito brusca pode não entender o que aconteceu com ela, vagando pelos planos espirituais mais baixos, enquanto procura estar perto de seus amigos, familiares e prazeres materiais. Mas mesmo uma pessoa que desencarna de maneira tranquila pode se manter apegada às preocupações e paixões que nutria enquanto estava encarnada. Além disso, a revolta, tristeza, as brigas e a falta de aceitação da perda da pessoa amada por parte dos encarnados pode manter um espírito preso, impedindo-o de encontrar a luz. Assim, muitos continuam perto de seus familiares, de seus empregos e de suas posses como se ainda estivessem encarnados, gerando uma grande carga de sofrimento para si mesmo e para os outros. Meus amigos, eu ainda era muito jovem. Eu estava apenas começando a aprender e a entender a perfeição do mundo espiritual e como o Deus que criou a todos nós é perfeito, sábio e justo. Sou eternamente grato a Dona Vilma por todos os ensinamentos e toda a generosidade que ela teve ao me ensinar praticamente
tudo o que eu sei. E a forma como eu lido com o meu dom é a melhor forma de agradecer a ela por tudo que ela fez por mim e uma forma de manter a sua memória sempre viva.